Eu sou Jesus. Antes que o tempo fosse contado em dias e noites, eu já existia. Antes que a terra tivesse forma, eu já estava com o Pai. No princípio, quando tudo era vazio e sem ordem, minha voz ecoou sobre o caos. A luz nasceu porque eu disse: haja luz. As águas se separaram a Terassur. A vida floresceu. Cada estrela no céu foi colocada com propósito. Cada sopro de vida foi pensado com amor. E quando o ser humano foi formado do pó da terra, eu observei com alegria. Vi vocês se levantarem, respirarem, caminharem. Vi o brilho da inocência nos olhos, a confiança plena, a comunhão perfeita com o Criador. Mas também vi a escolha. A liberdade que dei foi usada para se afastar. O coração humano conheceu o medo, a culpa, a vergonha. Vocês se esconderam, não porque eu deixei de amar, mas porque passaram a acreditar que não eram mais dignos. Mesmo assim, eu nunca me afastei. Acompanhei cada geração. Vi Caim carregando inveja. Vi Noé construindo fé em meio ao desprezo. Vi Abraão deixando tudo sem saber para onde ia. Vi Moisés tremendo diante de uma sarça que ardia sem se consumir. Eu falava com eles, mas muitos não ouviam. Eu guiava, mas muitos resistiam. Eu amava, mesmo quando era esquecido. O povo cresceu sem multiplico, foi escravizado, foi liberto. Recebeu leis para aprender a viver, mas transformou mandamentos em peso. Construíram templos, mas esqueceram de construir caráter. Louvavam com os lábios, mas seus corações estavam distantes. Então, chegou o tempo determinado. O céu se abriu e eu desci. Não escolhi nascer entre reis, mas entre animais. Não fui anunciado em palácios, mas a pastores simples. Minha primeira cama foi uma manjedoura, porque desde o início eu queria mostrar: meu reino não é sustentado por poder, mas por humildade. Cresci em silêncio. Trabalhei com as mãos. Senti o cansaço, o calor, a fome. Aprendi o peso da vida comum. E enquanto muitos esperavam um Messias guerreiro, eu me preparava para ser o Cordeiro. Quando comecei a caminhar entre vocês, observei atentamente cada rosto. Eu via além das palavras. Via dores escondidas atrás de sorrisos. Via culpas enterradas no fundo da alma. Via pessoas que haviam desistido de si mesmas. Chamava alguns pelo nome: vem, segue-me. E eles deixavam redes, mesas, de impostos, vidas antigas. Não porque eu prometia riqueza, mas porque minha presença trazia sentido. Curei enfermos, mas nem todos acreditaram. Expulsei demônios, mas alguns me chamaram de blasfemo. Perdoei pecadores, mas fui acusado de me misturar com indignos. Mas eu sabia: quem está quebrado reconhece a graça. Quem se acha inteiro rejeita o médico. Ensinei no alto dos montes, para que minha voz alcançasse longe. Disse que felizes são os pobres de espírito, porque reconhecem sua necessidade. Que felizes são os que choram, porque não endureceram o coração. Que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque não se conformaram com a maldade. Falei do amor que não exige troca, do perdão que liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Disse que orar não é repetir palavras, mas falar com o Pai em secreto. Contei parábolas, porque muitos só entendem quando a verdade veste simplicidade. Falei de sementes lançadas em solos diferentes. Algumas se perdem, outras crescem. Assim a palavra não muda, mas encontra corações diferentes. Falei de um pastor que deixa 99 ovelhas para buscar uma perdida, porque para mim, uma vida vale mais que multidões. Vi mulheres rejeitadas pela sociedade chorarem aos meus pés. Vi homens poderosos tremerem diante da verdade. Vi crianças correrem para mim enquanto adultos tentavam afastá-las. E eu disse: delas é o reino dos céus. Mas também enfrentei oposição. Os religiosos me observavam não para aprender, mas para acusar. Perguntavam para me testar. Tentavam me prender em palavras. Mas a verdade não se contradiz. Quando trouxeram diante de mim uma mulher condenada, pronta para ser apedrejada,
Eu me calei. Escrevi no chão e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um, eles se foram. E eu disse a ela: eu também não te condeno. Vai, e não peques mais, porque graça não é permissão para errar. É poder para mudar. Eu sabia que meu tempo se aproximava. Falei abertamente sobre sofrimento, rejeição e morte, mas poucos quiseram ouvir. Eles queriam milagres, não cruz. Queriam pão, não transformação. Queriam um rei que resolvesse problemas externos, não um salvador que confrontasse o interior. Naquela última semana, senti o peso do mundo. Sabia que seria traído. Sabia que seria abandonado. Mesmo assim, lavei os pés dos meus discípulos. Porque liderança no meu reino é serviço. Na noite em que fui entregue, parti o pão e disse: este é o meu corpo. Tomei o cálice e disse: este é o meu sangue. Eles não entenderam completamente, mas o céu compreendeu. No Getsemane, minha alma estava angustiada. Pedi ao Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice. Mas completei: não seja como eu quero, mas como tu queres. Fui preso, julgado injustamente, negado por quem dizia me amar, espancado, humilhado. E ainda assim, permaneci em silêncio. Na cruz, olhei para vocês. Perdoei quem me feriu. Prometi o paraíso a um ladrão arrependido. Confiei minha mãe aos cuidados de um amigo. E quando tudo foi consumado, entreguei meu espírito. O céu escureceu. O véu se rasgou. O acesso foi aberto. Mas a história não terminou ali. Ao terceiro dia, a pedra foi removida. A morte foi vencida. A esperança ressuscitou. Apareci aos meus. Falei com eles. Come com eles, mostrei as marcas. E disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Hoje, continuo falando. Quando você sente um vazio que nada preenche, sou eu chamando. Quando você sente paz em meio ao caos, sou eu presente. Quando você decide amar quando é mais fácil odiar, sou eu vivendo em você. Eu não prometi ausência de tempestades. Prometi presença no barco. Não prometi caminhos fáceis. Prometi caminhar junto. Não prometi riquezas passageiras. Prometi vida eterna. Ainda estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade e a vida. E minha história continua em você.